As perseguições fundamentalistas no Iraque impedem os cristãos de viverem a sua fé em segurança. No Iraque, desde que em 2003 caiu o regime de Saddam Hussein, multiplicam-se os ataques e as perseguições à comunidade cristã. Relatos de perseguição, torturas e assassinatos chegam diariamente, lembrando a comunidade internacional do seu papel na luta pelos direitos humanos. Em Portugal esteve o arcebispo de Kirkuk pedindo a solidariedade do povo português. 16 de maio de 2010, Ashur Yacoub, 29 anos, cristão. Casado, tem 3 filhos. A mulher está em pânico. Não tem notícias dele há 3 dias. Ashur é o sustento da família. Trabalha numa empresa de construção em Kirkuk. Foi raptado por um grupo de homens que, dizem a polícia, estão ligados a uma célula terrorista da Al-Qaeda. A mulher está com medo. Os raptores exigem $100.000 pela libertação do marido. Pedir isso ou anunciar a morte é o mesmo. O que mais a inquieta é saber que os terroristas o raptaram por ser cristão. Um infiel, como dizem. A história aqui relatada é uma das muitas que acontecem no Iraque. Quase todos os dias alguém é assassinado apenas porque acredita em algo diferente. Esta é uma situação real, dramática, que o mundo parece ignorar. As histórias de raptos, mortes, bombas repetem-se até à banalização. Louis Sacco, arcebispo caldeu da comunidade cristã de Kirkuk, no Iraque, tem sido nos últimos anos a cara, mas principalmente a voz dos muitos cristãos que todos os dias calam o sofrimento em que vivem simplesmente porque têm fé. Têm fé e seguem a proposta de vida da Igreja Católica, uma igreja que é minoritária e que por isso é vítima de um fundamentalismo que ninguém parece ser capaz de controlar. A Portugal, Dom Louis trouxe um apelo de sensibilização. Estou aqui para sensibilizar os nossos irmãos e irmãs cristãos em Portugal, para serem solidários. E quando nós estamos a falar de solidariedade, não significa apenas falar de dinheiro, mas é também solidariedade humana. Por exemplo, para pressionar o respeito dos direitos humanos, e é também solidariedade espiritual, porque quando nós estamos em dificuldade, sentimos que estamos isolados, especialmente os cristãos, porque eles não são protegidos e defendidos, porque não têm milícias e não têm tribos. A maioria das pessoas no Iraque são muçulmanas e por isso nós somos as testemunhas dos valores cristãos. Nós estamos lá e a nossa presença é essencial. Nós queremos continuar a nossa existência, que tem 2000 anos. É uma existência sofrida, mas que se mantém firme. Quando lhe perguntam o que faz estas pessoas continuarem a defender a sua fé, Dom Louis não hesita, quase como quem estranha a pergunta. Sabe, a fé não é algo sobre a qual possa especular. Não é uma ideia. A fé é uma ligação, é uma relação pessoal com alguém que conhecemos e amamos. No Evangelho de São João, não é algo em que se acredita, mas algo que se vê, algo muito profundo que ajuda alguém que acredita que viu algo que outro não vê. Penso que a nossa fé e esperança nos encoraja a continuar com muita coragem. É difícil para os povos europeus compreenderem, terem noção daquilo que está a ser o sofrimento das comunidades cristãs no Iraque? I feel that not only in Iraq,
Eu sinto que, não apenas no Iraque, mas noutras partes, uma minoria não se sente minoria se estiver muito bem envolvida. Muitas pessoas são por tradição católicas ou cristãs, mas não se interessam, são indiferentes. E se nós queremos ser cristãos, não é fácil. Temos de pensar nos outros, preocupar-nos com eles. E a nossa proximidade não se dá apenas por palavras, mas por ações. E quando Jesus fala de amor mútuo e de serviço, não é apenas uma ideia, deve ser uma atitude. Por tudo isto, creio que os católicos devem estar muito mais próximos uns dos outros. Therefore, I think the Catholics should be much more close to each other. We are speaking in theology. Nós, em teologia, falamos de comunhão e de Igreja Universal. O que é isso? Sempre que um católico está em sofrimento, nós devemos ajudá-lo. Mas não apenas isso. Sempre que há um homem, um ser humano em necessidade, nós temos que o ajudar. We have to help him. Qual é hoje a verdadeira situação, a atual situação das comunidades cristãs no Iraque? Sabe, durante os 8 anos desde a invasão americana, muitos iraquianos cristãos e não cristãos foram mortos. Muitas mesquitas e igrejas foram atacadas. Pessoas raptadas e ameaçadas. Attacked. People kidnapped. People also threatened. Nós, cristãos, somos uma minoria pelo número, mas pela nossa cultura, presença e compromisso, nós não somos uma minoria. Nós damos muito ao Iraque e aos nossos irmãos muçulmanos. Mas nos últimos 8 anos, 905 cristãos foram assassinados e 54 igrejas foram atacadas. Isto é muito forte. Sentimos-nos ameaçados. A nossa existência, a nossa presença é muito frágil. Our existence, our presence is very fragile. A ocupação do Iraque por parte das forças americanas aconteceu em 2003. Esta ocupação levou à queda do regime ditatorial imposto por Saddam Hussein. Tal como explica Dom Louis Sacco, a entrada das forças americanas e internacionais trouxe para o povo iraquiano a liberdade tão desejada, mas o preço a pagar foi bastante elevado. Os grupos fundamentalistas que se formaram espalham desde essa data o medo e o terror entre todos os que consideram ser aliados do Ocidente. Não só cristãos, mas também os próprios iraquianos e muçulmanos chamados de moderados sofrem de formas iguais. We lived during the old regime in security. No antigo regime, nós vivíamos em segurança. Não havia liberdade, nem nenhuma cultura. Era uma ditadura e tudo era feito em benefício do partido e do governo. Mas não havia problemas como os que vivemos atualmente. There were no problem like now. But now we have a lot of. Hoje, nós temos muita liberdade, mas não temos segurança. E muitos atacantes são mujahideen, que são muçulmanos fundamentalistas. Entraram no Iraque porque as fronteiras estavam abertas, ou seja, não eram controladas, nem pelos americanos, nem pelo próprio Iraque, porque as forças de segurança oficiais foram destruídas. And they found also Iraqis to collaborate with them with money, or also they formed groups, fundamentalist groups. Formaram-se grupos fundamentalistas que têm apoio também no próprio Iraque. Eles querem criar um Estado islâmico, com uma lei islâmica, como era no início. Querem que as pessoas se convertam ao islamismo, ao seu islamismo. Ou então que paguem uma taxa ou simplesmente são assassinados. Or to be killed. The first group who is attacking Christians, but also others, not only that. There are also criminals, a kind of mafia. O primeiro grupo a atacar cristãos e outros
São também criminosos à procura de dinheiro, uma espécie de máfia que rapta e ameaça os cristãos para lhes extorquir dinheiro. As famílias têm de pagar montantes exorbitantes em troca da liberdade, ou entregam as suas casas, comércios, bens. But in their own mind, they think that the possessions of no-Muslim is legal. Na sua mente, eles pensam que a perseguição aos não-muçulmanos é legal porque eles são infiéis. Mas também existe um movimento político a pressionar os cristãos em troca do seu apoio. É uma coação política que provoca um braço de ferro muito grande que muitas vezes resulta também em violência. So there are a struggle between political coalitions, to gain Christians, but sometimes using also violence. A comunidade internacional falhou neste aspecto? Yeah, I think so. And this is a big mistake. O que é que pode ser feito? Ou o que é que tem que ser feito? The international community. A comunidade internacional deve ter um papel muito importante, não apenas para espalhar a democracia. Afinal, o que é a democracia? Eles deviam formar as pessoas. Não é uma magia, nem se pode impor pela força ou por slogans. É um longo projeto que exige tempo para a formação de pessoas, para a liberdade, uma liberdade responsável e não uma confusão que gera o caos, e também ajudar o governo e os partidos políticos e todos os responsáveis para compreenderem o que é a liberdade, o que é a democracia e também os direitos humanos. Parties and responsibles to understand what is freedom, what is democracy, what Eu penso que a solução é separar a religião do Estado. O romper da chamada Primavera Árabe tem trazido para o Ocidente uma imagem de esperança para o Médio Oriente. No entanto, a queda sucessiva de várias ditaduras veste-se de uma imagem de liberdade que pode ser enganadora. Esta é uma revolução que tem dividido as próprias comunidades cristãs. A verdade é que vários grupos fundamentalistas têm assumido o controlo, pondo muitos cristãos em situações complicadas. Dizem que é uma primavera, mas eu penso que é um inverno. Os jovens estão à procura de emprego, de uma vida melhor e uma melhor economia. Eles pensam que a democracia lhes vai trazer um novo regime. A new regime, we will take care of them, but all those groups have no leadership. Mas todos estes grupos não têm uma liderança política, uma boa liderança, e eu penso que o islamismo está por detrás deles. They profited from this movement to impose their own agenda. Eles beneficiam deste movimento para impor a sua própria agenda. E nós vemos isso no que aconteceu recentemente na Tunísia e agora na Líbia, depois da queda de Gaddafi. Estão a evocar a lei islâmica e a querer incluir o islamismo na Constituição. O mesmo aconteceu no Egito. There are real fears because Existem medos reais. Eles, não tomando parte neste movimento, é preciso que encontrem o equilíbrio entre o movimento que exige reformas, mas não o devem fazer com o recurso à violência. Caso contrário, ficarão a perder. Not with violence. I think they will lose. They should be very aware and very wise. Devem estar muito atentos e serem perspicazes no equilíbrio entre os dois grupos. Não defender o governo, mas também não encorajar as pessoas a pedir reformas usando a violência. Demanding reforms to use violence and to kill people, both of them. So the change. As mudanças devem ser muito pacíficas. Este é o papel dos cristãos. Or the role of Christians, I think. Desde 2003 que cerca de 80% dos cristãos já abandonaram Kirkuk. Hoje são apenas 10.000 que vivem na incerteza do dia de amanhã.
Os que permanecem fintam o medo, mergulhando a sua vida na certeza de que a sua presença é um testemunho de fé, mas também uma interpelação para todos os muçulmanos, também eles, ainda que de outra forma, vítimas do fundamentalismo. Nós vivemos um desafio na Igreja do Iraque. A imigração é um problema, um desafio. A nossa gente está a sair do país e penso que não apenas a Igreja Católica, mas a comunidade internacional deve ajudar os cristãos a perseverar. Christians to stay there and to persevere, because como católicos, nós estamos a testemunhar algo diferente no Islão. E isto é muito interessante para os muçulmanos, mas também, como cristãos, pela nossa mente aberta e as nossas qualificações, nós somos também para os muçulmanos uma ponte para o Ocidente. E nós estamos a ajudá-los a ser muito mais abertos. Caso contrário, se não houver cristãos, o que vai acontecer vão ser iguais aos talibã. Acredita que haverá sempre uma comunidade cristã no Iraque? Sim, eu espero que sim. Isso apesar do êxodo a que se assiste? Sabe, quando há problemas, a Igreja é muito forte. E durante a nossa história, a nossa Igreja foi sempre mártir. Durante o Império Persa, com a chegada dos árabes e depois também com a vinda dos mongóis, dos otomanos, e agora o sangue dos nossos mártires dá-nos muita força, mas também nós somos missionários. We are missionary. Our church brought the gospel into India and to China. A nossa ação levou a Igreja à Índia, China, Filipinas. No Médio Oriente, e falo sobretudo do Iraque, os cristãos estão muito conscientes do seu cristianismo e por isso não é algo meramente histórico. It is not something historic or we get it from our parents, but it is something personal. Nós recebemos-lo dos nossos pais, é algo pessoal e nas nossas igrejas estamos a ajudar a compreender isso, ensinando as crianças, adolescentes, mas também adultos e famílias. As nossas igrejas estão cheias, as pessoas são muito participativas na liturgia. Sunday, the churches are full and the liturgy, I think one of our Penso que um dos nossos grandes suportes é a liturgia. Quando nós estamos a celebrar a Eucaristia, não é um show, é a verdadeira celebração e nós sentimos que Jesus está presente. E o que nós celebramos é Jesus. Não é apenas uma oração. Por isso, a verdadeira razão está entre nós. Não estamos a comemorar algo do passado. This is very important, and we are not commemorating, something in the past. Na adversidade, as comunidades e a Igreja Católica do Ocidente encontram na sua presença no Iraque e nos vizinhos países muçulmanos uma posição que é também de partilha. Acreditam que a sua ação, apesar de martirizada, é também evangelizadora e é até desafiadora, principalmente para as comunidades muçulmanas. Our existence is a gift, but it is a gift. A nossa existência é um dom não apenas para mim, mas eu tenho de o dar aos outros. E pessoalmente creio que se queremos ser cristãos, temos de o ser realmente. Caso contrário, não faz sentido, não é um fato que nós vestimos. É um compromisso, um envolvimento. A cloth we can't bear. It is an engagement. It is something. An involvement. I will tell you a story. Vou contar-lhe a história de um acólito, um rapaz de 13 anos que foi raptado em Kirkuk, a minha diocese. And they tried to torture him. Eles tentaram torturá-lo, assustá-lo para que ele se convertesse. Mas ele disse não, dizendo que Jesus afirmou que quem me nega, nega o meu Pai. E por isso vocês podem fazer o que quiserem, que eu vou permanecer cristão.
E depois, por milagre, os americanos passaram e ele foi libertado. Mas nós temos muitas outras histórias como esta. Teme pela sua própria segurança? Por exemplo, estar aqui hoje em Portugal, o regressar, pode ser um problema? Não, um clérigo não pode ter medo. Caso contrário, é melhor ir para casa, especialmente um bispo, que é um líder. Se ele tiver medo, recear pela sua segurança, é melhor resignar. Não, nunca, nunca. No, never. Entre 2006 e 2010, 17 sacerdotes iraquianos e 2 bispos foram sequestrados em Bagdad, Mossul e Kirkuk. Muitos foram detidos por alguns dias ou algumas semanas. Todos foram espancados ou torturados pelos seus sequestradores. A maioria foi libertada. Um bispo, 4 padres e 3 diáconos foram mortos. O Santo Padre pediu aos cristãos para rezarem e encontrarem caminhos de reconciliação. Para os cristãos do Médio Oriente, este é um novo tempo de perseverança. Uma igreja mártir a pedir ao mundo a sua solidariedade e oração. Em Portugal, a Fundação Ajuda à Igreja que Sofre está mobilizada para dar apoio às comunidades locais. São vários os projetos que incluem a recuperação de igrejas, medicamentos e a oferta de cabazes de Natal para 750 famílias. E na reta final deste programa, espaço para o habitual comentário de quem vê o mundo com um olhar cristão, hoje a cargo da jornalista Laurinda Alves. Hoje, domingo, e porque estou rigorosamente a 2 semanas de partir numa viagem muito especial, gostava de falar do Roadshow, organizado pela Associação Salvador, que vai levar um autocarro de pessoas como portadoras de deficiência pelas principais capitais de distrito por todo o país. Daqui a 15 dias nós vamos partir, eu sou voluntária da associação, nós vamos partir e durante 5 dias vamos estar juntos na estrada, nas cidades, a falar com pessoas, a dar testemunho do que é ser portador de deficiência ou de alguma condicionante física ou outras nesta sociedade. Se falo disto é porque acho uma iniciativa extraordinária, é porque quero reforçar que, ao contrário daquilo que nós dizemos, os deficientes são muito mais eficientes do que as pessoas que não têm condicionantes físicas e outras, e para dizer que este Roadshow é um grande exemplo de voluntariado cívico, para lutar contra o estigma que está sempre associado à deficiência, mas também de um voluntariado de despertar a consciência para a realidade das pessoas que têm dificuldades de locomoção ou outro tipo de dificuldades. Portanto, fiquem atentos a este Roadshow e, sobretudo, fiquem atentos ao facto de estarmos no auge ou no cúmulo de um ano internacional de voluntariado em que nos cabe a todos perguntar qual é a área de voluntariado em que eu quero trabalhar e não se me apetece ser voluntário ou não. Eu acho que hoje em dia todos estamos convocados a ser voluntários, depende da área em que nós queremos dar esse contributo. Foi o 70 vezes 7. De hoje a 8 dias estaremos em Coimbra para lhe darmos a conhecer a história de um instituto que faz da justiça e da paz uma vivência académica. Fique bem e tenha uma ótima semana.